Hoje nós vamos falar sobre mães e eu estava aqui pensando, né, como mãe. Eu tinha programado uma música para passar para vocês, mas de repente o Espírito Santo ministrou em meu coração para passar outra música para vocês, completamente diferente, porque eu entrei antes, né? Eu estou entrando antes por causa dessa sensação, dessa emoção que eu quero transmitir para vocês nesse momento. Você, mãe, sabe? O Espírito Santo tem falado assim: Érica, muitas mães estão cansadas, fadigadas, por causa da pandemia, porque tem que estar com seus filhos na aula, na escola. Oi, todo mundo que está entrando, a paz do Senhor. Né, eu comecei antes aqui essa live porque eu estava em um momento tão intenso aqui e eu precisava passar isso para vocês. Eu ia colocar outra música aqui para a gente começar a live, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração que muitas mães estão cansadas, estão fadigadas, estão pedindo socorro. Muitas mães, o Espírito Santo falou comigo, muitas mães estão pedindo socorro diante dessa pandemia e que elas precisam ser tudo para os seus filhos. Elas precisam ser tudo para os seus filhos nesse momento. Elas precisam ser professoras, elas precisam ser psicólogas, elas precisam ser luz na vida dos seus filhos. Então, por isso que eu estou entrando antes, porque eu quero colocar essa música agora e eu quero dizer a você, mãe, que Deus está com você, que Jesus está com você e que você vai descer a casa do olheiro. Você é um vaso de honra na vida dos seus filhos, é um vaso de honra. Independente do que você fez ou deixou de fazer na sua vida, você é um vaso de honra na mão do olheiro. Então você desça mesmo, você que está cansada, você que está precisando de luz, precisando que o Senhor penetre na sua vida, desça mesmo. Agora é o momento de você descer a casa do olheiro. Agora é o momento de você se derramar aos pés do Senhor. Então eu vou colocar essa música agora e eu quero que Deus ministre no coração de vocês com toda a força do mundo, dizendo que vocês têm um socorro, que vocês têm um abrigo, que vocês são luz. Eu vou colocar agora, Sheila, depois eu explico esse momento, viu? Deixa eu colocar aqui, eu já vi que você entrou. Deixa eu colocar aqui essa música. Eu quero... Eu preciso descer em casa, meu Deus. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Deixe-se quebrar pelo Senhor, oh Deus. E quando mais baixo estiver, renda-se, renda-se. Você que está cansada por estar tanto tempo ali, impaciente com seus filhos, desça a casa do olheiro. Eu vou descer a casa do olheiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu pensei que sou pago, Senhor, não sou nada sem tua presença, oh Deus. Oh, você não é nada sem a presença de Deus. Eu vou descer a casa
casa do olheiro eu preciso ser moldado de novo. Você é vaso de honra, não deixe que o inimigo te engane. Você é vaso de honra nas mãos do Senhor para os seus filhos. Oh Deus. Até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Se deixe quebrar. Eu vou descer. E quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu pensei que sou pago do Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Oh Deus. Faz de nós, Senhor, o teu vaso, Deus. Transformando-nos, Senhor, na tua vontade, Senhor. Descer a casa do oleiro, colocar de transformação, porque o oleiro não pode fazer nada se o barro não se entrega. O oleiro não pode fazer nada se o vaso não se rende. Ouça como eu Deus, eu quero me colocar em tuas mãos, Senhor. Eu reconheço que eu preciso ser mudado. Eu reconheço que eu preciso ser transformado por ti. Oh Deus, transforma-nos. Transforma. Ó Senhor Deus, transforma-nos, meu Deus. Quero descer a Senhor. Até o rosto tocar no chão, até a alma se derramar. Minha alma se derrama diante de ti, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma. Ai, que presença gostosa, que coisa maravilhosa, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Já vou entrando em oração. Obrigada, Senhor, por esse momento, Deus. Obrigada, Senhor, por ministrar em nossos corações que somos vasos de honra para os nossos filhos, independente do que você foi. Deixe-se quebrar. Deixe-se quebrar pelo Senhor, pela manifestação do teu poder. Que Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele está aí, Ele está querendo que você se quebre para que Ele restaure as suas forças. Aleluia. Eu vou chamar minha convidada especial, né, que tem sido uma grande amiga para mim. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu chamar. Já convidei para ela entrar. Oi, amiga. A paz. Oi, eu tô toda. Já chorei com a sua intercessão, com essa música. Tô toda borrada já, a maquiagem.
Porque assim, amiga, nós Não conversamos e precisa a falar música. nada, eu senti é daqui, não precisa dizer nada, nada. A Ai, meu conexão de Deus. Deus é única, não precisa de palavras. É só a gente internalizar o Senhor, que tudo é, apenas é. É por Ele e para Ele, não precisa explicar. Ai, a presença do Senhor é linda e maravilhosa. E vamos lá, e vamos. Deus tem grandes coisas nessa noite. Eu Eu creio. agradeço a Deus pela sua presença. Ai, eu agradeço a Deus por você ter se dispôs assim, né? Minhas palavras até estão meio. Eu sei, Bom, mas é estranho, né? Estranho não é a palavra certa, é quando a gente fica tomada, né, pela glória de Deus. Né? O verbo logos ele anula e a gente deixa que o Espírito Santo venha e nos encha com a tua presença, né? Com a sua presença a gente apenas recebe e as palavras elas já não é mais, não são mais palavras e as coisas do céu é diferente do que a gente vive aqui na terra. Então, vamos respirar e deixar o vamos Senhor falar aos respirar. nossos corações. Pois é, amiga. Eu vou deixar que você fale, você fale. Sim, você quer que eu me apresente? Eu não sei se todo mundo que está aqui me Quero que conhece. você se apresente. Quero que você se apresente. Eu também, assim, vou me apresentar. Sou Érica Libório, mãe, tenho 2 filhos. E, assim, a gente não consegue destituir a palavra de Deus, né, com o nosso trabalho, com o É de Casa. O É de Casa nasceu justamente por causa do Senhor, dos sonhos que o Senhor tinha. E aí, agora eu quero que você se apresenta. Eu explico assim porque as pessoas imaginam por que a gente colocar Deus em algo que. Ai, eu tô muito emocionada, viu, gente? E Então, aí meu a gente nome. coloca porque a gente não consegue destituir, né? Não consegue É, separar. Então, eu quero é. que Na Sheila se verdade, a gente apresente. não consegue separar, né? Porque o Senhor, ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele usou um plural para isso, né? Então, da mesma forma que nós nos entendemos nele, nós precisamos nos reverenciar com seus valores, com seus conceitos. Nós somos a representatividade celestial do próprio Deus. Então, quem é realmente filha, né, do Eterno, não separa as coisas. Não separa. Então, meu nome é Sheila Rumla, eu moro na Alemanha, tenho mais ou menos 17 anos. Eu tenho formação, eu sou teóloga, tenho especialização na área de capelania, né? Eu sou mentora também, eu oriento as pessoas em vários âmbitos, não só espiritual, mas eu também aconselho outras pessoas de outras religiões, mas é isso. E eu também não consigo separar a minha vida profissional, né, das coisas do alto, porque Deus, ele é tudo em nós, né? Tudo acontece, tudo é, nós somos porque Ele é em nós. Amém, amém, Sheila. Nós vamos conversar hoje sobre a mãe da terra. E a mãe, a minha cunhada tá aqui, já vi Jô aqui, muitas amigas minhas, A Gardênia, Ana, o nosso. Ana também, nossa amiga em comum. Glória a Deus que ela conseguiu ficar acordada até agora, né? Para prestigiar com a sua presença. E assim, nós vamos falar sobre a mãe da terra e a mãe da glória, né? Eu acho que Sheila deu uma travadinha aqui na internet dela, mas em breve vai voltar. Aí vou chamar novamente Sheila, viu? Que caiu aqui, acho que caiu a internet dela. Pronto, eu chamei novamente. Minha irmã tá aqui.
Oi, caiu, não foi, Sheila? Foi. Travou tudo Pronto, aqui. isso. Mas como a gente estava falando, nós vamos falar hoje sobre Mãe da Terra, Mãe da Glória, né? Exato. Como nós, assim, como nós, mães biológicas, podemos ser mães espirituais dos nossos filhos e devemos ser mães espirituais dos nossos filhos. E eu passo a palavra para você, Sheila. Então, a maternidade, na verdade, a multiforme sabedoria de Deus em nós, né? Então a gente já gera algo especial, um ser único e santo. Deus, ele é pleno em tudo que faz. Então, eu acredito que toda mãe, né, toda mãe que tem esse privilégio, né, de ser mãe biológica, ela já gera em si um ser para que possa a vida inteira carregar, interceder, orar, pedir ao Senhor sempre, né, por esse ser, né, por esse filho. Então, ela não só é mãe biológica, mas também, de alguma forma, ela tem uma missão diante de Deus, né? A mulher, na verdade, ela é portadora da vida, né? Eu acho que esse é o mais belo do que Deus pôde dar para nós, né? Então, ela acaba sendo a resposta, muitas vezes, né? Para a inquietação dos seus próprios filhos, não só verbal, né, no logos, mas também espiritual, porque qual é a mãe que não sabe só no olhar o que o filho está sentindo, né? Essa ligação não tem explicação, não tem. Por mais que a gente tente conceituar, definir, não tem, não tem. E a gente pode associar isso a Deus, simplesmente ao nosso Criador, né? Na sua perfeição, nas suas emoções. Eu sempre falo para os meus filhos que eu sou aquilo que Deus é de uma forma feminina, né? Eu sou a maternidade de Deus em mim, né? Porque as pessoas falam sempre de Deus Pai, né? E muitas pessoas acham que Deus é masculino, não é? Mas se Deus fez o homem, né? O homem e a mulher, macho e fêmea, ele colocou dentro de nós os seus valores, né? Os seus conceitos, a sua soberania, ele expressou em nós, né? Nessa ambiguidade, ele expressou em nós o que ele é. Então, quando ele fala para o outro que você ame o seu semelhante, né? Que você ofereça o seu melhor, Deus está dizendo, você olha para o seu semelhante e você vai ver o que eu sou de uma outra forma, né? Então, assim, ser mãe é ser tudo, é ser milagre, é ser Deus, é ser a Trindade, é exalar várias emoções ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. É isso mesmo, amiga. E vem aqui, uma mãe, nesse tempo de pandemia, uma mãe cansada, porque assim, quer queira, quer não, a gente cansa também, não é isso? O óculos está Muito. embaçando, a respiração. E o que é que você tem a falar com a gente com relação a isso? Enquanto às nossas inquietações enquanto mãe. Na verdade, as mães, elas já carregam, na verdade, uma inspiração do próprio Espírito de Deus em todo o tempo, né? Nós somos, como eu falei, multiforme, né? Mulher pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, apesar de estar cansada. E, e a beleza de tudo isso, né? Quando eu falo que a mulher carrega a Trindade, né? A Trindade nela, ela carrega de verdade a beleza, né? O impulso divino dentro de si. Então, assim, por mais que a gente se canse, né? E a gente busca esse cansaço, e coloca esse cansaço no altar do Senhor, Ele de alguma forma nos dá
o refrigério. É impressionante, assim. Você tem um dia super atarefado, né? Você trabalha, você é dona de casa, você em casa não é só dona de casa, agora você, nesse tempo, né? Você se tornou professora, psicóloga, né, Ana? Faxineira, você não tem mais É, ninguém para te ajudar dentro de casa. De repente isso começou a ser mesmo. padeira também, porque nem na padaria pode ir por causa da pandemia. Então, Deus, eu acho que esse tempo, apesar de tudo, é um tempo exclusivo. Muitas mulheres se encontraram dentro de casa e disseram: Poxa, antes eu tinha uma facilitação, hoje eu não tenho, porque está tudo proibido. E aí você vê, né, Deus administrando o seu tempo, né? Você começa a ter uma vida muito mais atarefada, né? Porque você não tem mais auxiliares, mas aí você respira fundo e começa a lidar com as coisas do dia a dia de uma forma mais serena, né? Isso é magnífico quando você fala assim, Senhor, tem dias que eu falo assim, será que eu vou aguentar fazer tudo, né? E aí, quando chega no meio do dia, o Senhor fala assim: calma, calma, eu sou administrador, eu sou o dono do tempo, meu tempo atemporal, vai dar tudo certo. E aí a gente acaba fazendo tudo, resolvendo tudo da melhor forma. Deus é perfeito, sabe? Deus é perfeito. Amém. Só é a gente querer colocar ele à frente de tudo como prioridade, não é isso? Apesar de todos os desafios, né? Há sempre uma necessidade de transformar, sempre. Eu acho que quando você pensa dessa forma, eu acho que tudo fica mais viável, muito mais leve. E todas as respostas, elas estão dentro de nós. Basta procurar. E se conectar sinceramente, né, com a verdade e buscar a liberdade. Então, tudo está sempre sincronizado. Você não pode dizer. Eu não acredito que mulher tem sexo frágil, não acredito nisso, eu não acredito nessas temáticas feministas, não acredito. Eu acho que nós somos, assim, auxiliadoras, mulheres fortes, sim, né? Nós choramos, sim, nós sorrimos, a nossa vida é cheia de oscilação, mas ao mesmo tempo ser prazeroso, porque você começa a aprender com tudo isso, né? Você não apenas é uma fêmea, mas você é um ser cheio de força. O universo colabora o tempo todo ao seu favor, porque o universo é feito pelo próprio Criador, o próprio Deus. Então, quando você entende isso, sabe? E você oferece isso de forma agradável ao Senhor, você começa a entender que o seu DNA não é só físico, mas ele é espiritual. Porque existe um Deus, mãe, em você que te orienta em todos os lugares que você for, no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos. Você começa a gerar a santidade indiretamente no coração dos seus filhos ou pelos lugares que você passa, né? Isso mesmo. E como fazer, já que você entrou na santidade com os filhos, como fazer para a gente chegar aí? É, assim, quem já vem de um lar cristão não tem muito o que dizer, mas hoje, assim, quem não vive isso, e hoje muitas pessoas, por incrível que pareça, se converteram ao Senhor nessa pandemia, isso é maravilhoso. Eu achei magnífico quando eu li um artigo falando sobre isso. Pelo mundo afora, as pessoas entronizaram que existe uma força maior e as pessoas dentro de casa começaram a buscar o próprio Deus. Isso é perfeito, né? A palavra se cumprindo mais uma vez. Então, para a gente, né, para nós, mulheres cristãs, isso é mais fácil, né? Você começa a introduzir a santidade de uma forma pedagógica, né? Com coisas simples do dia a dia, que os seus filhos não vão ver aquilo como algo muito é, pesado, né? Uma obrigação. Então, você cuida, você orienta da forma mais suave possível, mais santa. Você começa a ensinar os seus filhos, né? Não viver uma vida exclusa, né, do mundo, né, que nós temos manias de dizer, mas vivemos no mundo, né?
mas das coisas que não são de acordo com a nossa verdade, né? Com a palavra de Deus, com a orientação, a nossa orientação espiritual é a palavra de Deus, essa é a nossa bússola da fé. Então você traz, né, a realidade do mundo para dentro da sua casa, você senta à mesa e detalhe, você começa a relatar isso, né, com os seus filhos. Outro dia eu vi a minha filha falando uma coisa que ela ouviu dos amiguinhos da escola. Se fosse outra mãe, né? Ah, isso não é assunto para se falar aqui, né? Nós estamos juntando. Não, filha, vamos falar sobre isso sim, sabe? E eu acho que quando você usa essa pedagogia do céu, tudo fica muito mais fácil, sabe? Não esconder. Ah, mamãe, isso é assim. Não, não é não. Às vezes a gente omite e até mente para as crianças. Nós temos o hábito, porque diz, ainda não é a idade para isso. Mas tudo tem uma fase, tudo tem um jeito, tudo tem um tempo. As crianças nessa geração, elas estão muito mais aguçadas do que na nossa geração. Então a gente não pode esconder certos assuntos. Claro que a gente não vai falar abertamente daquilo como é na real, mas você pode, né, usar uma pedagogia, uma fala mais suave, introduzir, né, essa maternidade santa, essa pedagogia santa dentro da sua casa para que os seus filhos possam crescer com esse vínculo, né? De buscar Deus em tudo e não achar que Deus é apenas um ser estranho, onde eu devo reverência e porque eu temo, né? Muitas mães passam a figura de Deus como se fosse um Deus justiceiro. Na verdade, ele não é. Ele é amor. Então a gente tem que trazer isso para o seio da nossa família, assim, quando a gente senta à mesa, a gente tem esse privilégio. Quando eu falei para você que a mesa posta é um lugar salvífico, ela é em todos os sentidos, né? Não é só para comer, né? Não é só para ter um lugar de identidade, mas ali você pode sim, né? Em cada tempo você ir colocando, organizando as coisas como elas devem ser. Então, isso aí, você quis, resumindo, isso tudo, nós podemos ser mães espirituais à mesa mesmo, conversando com eles, nos momentos, como a própria palavra diz, enquanto vocês estiverem caminhando, né, vá conversando com seus filhos, orientando em todo o tempo. Mas aí, aquelas mães que ainda não conseguem chegar, não conseguiram ainda chegar a esse ponto, né? Não sabem como chegar a esse ponto de ser uma mãe espiritual para os filhos. O que você tem a dizer? Porque muitas mães às vezes estão perdidas, né? Na verdade, a desconstrução tem que começar em nós, né? Ser mãe é uma tarefa muito prazerosa, mas ela requer também, uma certa intensidade, né? Você tem que se dispor em tudo, né? É muito fácil. Eu vou usar uma frase que eu sempre uso para as minhas amigas quando eu falo sobre a mulher. Tem mães que elas querem ter uma família, elas querem ter filhos, mas não querem ser mães. Porque terceirizam a maternidade, né? Então, assim, hoje, geralmente, a mulher trabalha, tem um bom emprego, ganha muito bem, e aí coloca os filhos em um lugar, no balé, desculpa, falei em alemão, no balé, aí coloca o filho no inglês, bota o filho não sei na onde, e não vê essa criança basicamente a semana inteira, né? Então, ela tira o que é sagrado dela para dar a outras pessoas, né? Então, ela já perde essa identidade, esse ciclo, esse vínculo de mãe e filho. Então, assim, para quem não tem esse hábito e não sabe como iniciar isso, tem que fazer uma autoavaliação, né? Uma autoanálise. Quem eu sou, né? Quem eu sou como ser humano, né? A gente não pode doar aquilo que nós não somos. Então, independente de ser mãe, você tem que se conhecer, né? Você tem que ser razoável com as suas dores. Você tem que se perdoar o tempo todo, sabe? Porque não é fácil, não é fácil. Você se desconstruir não é fácil.
A vida, ela é divina, ela transforma. A maternidade tem esse poder exclusivo, sabe? De nos tornar mulheres fortes. Porém, podemos falhar muitas vezes. Muitas vezes nós podemos falhar como mãe, como mulher, como filha, até mesmo pecar contra os nossos filhos. Quantas mães já não fizeram isso? E não tem a decência de pedir desculpa porque se acha numa hierarquia, né? Ah, eu sou mãe e deve respeito, mas não é. Mãe, ela tem que andar lado a lado, sabe? Então, para essas mães que não têm esse hábito, não sabem, então ela, primeiro, o primeiro conselho é você se encontrar nesse universo. Quem você é? Qual é o seu papel de mulher, né? Quem é você? Mesmo que não tenha uma religião, enfim, não estou falando aqui disso, estou falando de você se encontrar no universo como ser único. Já começa por aí. E aí você trabalhando isso dentro de você, né? Então você vai encontrar várias coisas que nem você mesmo suporta, nem você mesmo está afim de falar, você coloca lá na janelinha, na caixinha do esquecimento. Então, para você começar uma vida espiritual, você precisa estar bem com a sua espiritualidade. Desculpa, a sua espiritualidade, na verdade, é quem você é nessa missão, nesse lugar, sabe? Quais são os seus propósitos, o que você precisa fazer como ser único. Então, quando você entende isso, você pode trazer, né, essa estratégia para dentro da sua casa. E o tempo todo se perdoar. Se perdoar. Às vezes, a gente aprende muito mais com os nossos filhos do que com a faculdade. Não é É verdade, verdade. Érica? Isso é. É sim. Eu lembrei da questão que tem na Bíblia que um filho ele é transformado quando nós queremos que o nosso filho seja transformado, ele é transformado primeiro dentro das mães, não é isso? Exato, Para que depois exatamente. aconteça neles. Exatamente, né? Tudo, todo ciclo, né, da vida tem um propósito. Nós não viemos esse mundo por acaso, seja lá quem for, né? A situação que você viveu, você não é um ser qualquer. Você tem um significado nesse mundo, né? E precisamos de verdade, né? Nos redimir muitas vezes e buscarmos sempre a sabedoria de Deus, sempre, em tudo, em tudo. E aí você começa a expressar isso no seu ambiente, no seu local, né? Na sua casa, para os seus próprios filhos, né? E eu acredito que ser mãe é você aprender o tempo todo, né? Você se desconstruir, né? Desse ser adulto e entrar na beleza, né? De ser filho, de ter filhos próximos, né? As crianças têm uma emoção diferente da nossa, elas estão brigando ali daqui a pouco, a 5 minutos começam a viver aquele amor, já estão se beijando, já, sabe, como se nada tivesse acontecido. E nós, adultos, nós temos essa predisposição, né, de carregar as nossas feridas pela vida fora. Às vezes a gente não trabalha isso dentro de nós e acha, isso já passou, e de repente, em um ponto da sua vida, aquilo começa a aguçar dentro de você e você não sabe por quê, né? Porque foram coisas que não foram trabalhadas. E, na verdade, quando você conhece essa sabedoria de Deus, né? Você expressa isso aos seus filhos. Simples assim. Então, tudo se torna muito mais fácil, muito mais singular, muito mais prazeroso, sabe? As marcas que nós trazemos, às vezes você falando de marcas aí, às vezes a gente não sabe administrar e acaba passando isso para os nossos filhos, não É é? verdade, é Infelizmente. verdade. E aí, como nós podemos melhorar essa questão, né? Reverter um pouco essa questão. De Em não relação passar, assim, de saber ter discernimento para não passar suas feridas para os seus filhos, né? Seus traumas para os filhos. Nós, enquanto mães espirituais também dos nossos filhos. Como Então, tratar isso?
Então, é como eu falei, é uma particularidade de cada ser humano. Nós precisamos. O ser humano, na verdade, ele tem sempre a necessidade de buscar algo. Seja em qualquer religião, você está sempre vendo alguém buscando algo especial, né? Uma força, luz, para nós é Deus, né? Deus, ele fez o homem com essa necessidade de comunicação, né? Independente do que você seja, você sempre vai querer buscar um caminho, você vai estar sempre querendo. Você, na verdade, vai estar sempre sentindo falta de alguma coisa. Em relação aos traumas, né? Eu falo no caso os nossos traumas, é bem conflitante falar sobre isso, porque hoje nós temos, né, a medicina, temos psicólogos maravilhosos, né, Ana? Pessoas que se dedicam a isso, né? Eu creio que a medicina ela é uma extensão das mãos de Deus, é um milagre, sim. Eu acredito nisso. Mas quando você associa ambas as coisas, tudo fica perfeito. Então, assim, se você não consegue lidar com os seus traumas, né, como cristã, se você não consegue usar a palavra do Senhor para ser curada, eu aconselho que você procure uma profissional que de fato seja, não estou puxando a sardinha, mas que seja cristã, porque vai tratar de uma forma mais intensa, né? Não só a parte psíquica, mas também a espiritual. E nós precisamos entender que nós temos um papel muito importante na humanidade, né, como fêmeas, porque Deus nos deu a graça de sermos portadoras da vida, né? Precisamos entender isso e saber que isso é uma verdade, né? E nisso nós carregamos a perfeita maternidade que está em Deus. Então, assim, quando você vive uma oscilação, um conflito, você precisa entender quem você é primeiro, em Deus, e depois partir, se precisar, né, para uma ajuda profissional. Mas, no meu, assim, eu já vivi muitas oscilações, muitas, mas sempre o conselheiro principal estava ali para me direcionar. Nem todo mundo tem essa facilidade, é fato, porque você realmente tem que se inclinar, você realmente tem que se entender. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, como a vida é um processo, você tem que passar por isso dia após dia. Ana está aqui falando, Ana é psicóloga e ela está aqui dizendo: se alguém precisar, estou aqui. Ela é psicóloga, é pastora, é cristã. Então, se alguém precisar, ela já se dispôs aqui a ajudar, não é? Para que a gente tenha filhos sarados, né? Saudáveis mentalmente, espiritualmente. E assim, isso me remete àquela passagem do Apocalipse, que Deus está esperando por uma taça de intercessão. Deus está com. Não é isso? Me refresca aí a memória, Sheila, sobre Exatamente, a taça de exatamente, intercessão. Então, exatamente, nós, como mães, né, temos que ser a primeira intercessora dos nossos filhos. exatamente. Ser mãe é algo, como eu vou sempre falar isso, é algo divino, é altamente divino, altamente divino. Mas nós não podemos também associar ou limitar isso só à maternidade, né? Como você falou. Nós, quando nos tornamos mães, nós carregamos, né, o DNA espiritual, nós passamos a ser intercessora dos nossos filhos. E isso é algo que foi confiado a nós pelo próprio Deus, né? Então você vê na maternidade os seus planos se realizarem, né? Você se torna realmente mãe da glória, né? Quando você entende isso. E aí Deus, né, estende além a sua intercessão, a sua taça de intercessão, né? Vou chegar na taça de intercessão. E Deus começa a trazer filhos espirituais. Você começa a gerar filhos no mundo espiritual, pessoas que você começa realmente a amar como mãe, mas não tem vínculo nenhum sanguíneo.
E aí você percebe, né, que Deus, em sua infinita sabedoria, coloca isso em você e você começa a orientar, você começa a amar, você começa a acolher, orientar, às vezes até puxar a orelhinha, né? Mesmo não sendo seu filho, mas uma verdadeira mãe faz isso com seus filhos, né? Orientar e ajustar os caminhos que eles devem seguir. E a nossa função também, como mãe espiritual, que é o papel mais importante, é levar os nossos filhos ao trono da graça de Deus, né? Guiá-los no caminho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que alguém comentou, deixa eu ver aqui. Foi Maria. Ai, deixa eu colocar meu. Por isso que o nosso primeiro ministério é a família. Porque mães curadas são curas na vida de seus filhos. E os filhos curados em Cristo Jesus irão fazer o, o que aqui o óculos embaçou. O Do ID do Messias. Messias, é verdade, é O ídolo verdade, do Messias, isso. é verdade. A nossa função como mãe é justamente essa, né? O nosso papel principal é orientar os nossos filhos para viver no caminho de paz e seguir o caminho de luz que é o nosso Jesus, né? E Deus, ele nutre, né, a nossa vida, a nossa fé como mães e nos ajuda, né? Nos fortalece, refrigera a nossa alma o tempo todo, né? Não só pelo cansaço físico, mas também, né, cansaço espiritual que existe, viu, gente? Cansaço espiritual. Mas Deus, ele sempre está refrigerando a nossa alma, sabe? Para nos deixar nutrida e alimentadas. E isso é através da sua palavra, né? A gente tem que ter consciência disso, né? O nosso alimento é a palavra de Deus. E é mediante de tudo isso, de tais características, que essas mães, eu, você e todas essas que estão aqui, são chamadas para praticar, né? As mesmas coisas que o Senhor nos ensina todos os dias, né? A palavra de Deus nos ensina a ser santas, a viver com dignidade, ser fiel, falar a verdade, corrigir, né? Nos corrigir também, né? E amar o tempo todo. Apesar de tudo, o amor é que cura, é que salva, é que liberta, é que transforma. Amém, Sheila. E quanto a ser mãe espiritual, que você fale mais um pouquinho sobre isso, mãe espiritual de outras pessoas. Olha, a irmã Diana está aqui. Deusa, que bom que você está Ai, aqui, vamos viu? falar aqui. A Gardênia tá aqui, a Cíntia, minha amiga, tá aqui. Beijinhos para você. Ana, Shalom, meninas. Mua. Eu amo vocês. A Karina, Deus abençoe você, Karina. Quem mais? Nossa, as minhas amigas estão todas aqui. Maria, shalom para você. Ich liebe dich. Ai, vocês são lindas. Obrigada pelo carinho. Então, ser mãe espiritual precisa de verdade atentar-se ao seu chamado o tempo todo, né? E ir além, além da expressão e se sincronizar nas características de Deus, que de fato é gloriosa, né? Quando você se entende, né, nesse papel, nesse perfil, então tudo fica mais leve. Mas uma coisa nós precisamos entender, nós precisamos ser redimidas, reabilitadas, salvas de fato na alma, como eu falei no início, né? Perdoadas o tempo todo. Nós precisamos nos perdoar o tempo todo. Esse é o nosso papel como mães espirituais, né? E conduzir os nossos filhos sempre mediante a nossa fé e mostrar o caminho que é o próprio Jesus. Uma coisa que eu queria falar em relação ser perdoada, eu acho que muitas mães, muitas pessoas que
que estão aqui ou irão ver essa live passaram por situações que precisaram de verdade deixar os seus filhos, né? N situações, ninguém sabe como e sabe quando, mas tiveram que viver, passar por essa decisão. Elas, na verdade, elas foram tolhidas, né? De ser mãe no tempo integral, desculpa. Isso pode até parecer muito fácil, você deixar o seu filho com alguém, né? O casamento que não deu certo, geralmente um- uma parte tem mais condição e aí você acaba deixando seu filho, abre mão, né? E, enfim, eu não quero falar muito sobre isso, mas eu quero deixar bem claro algo que tem me chamado a atenção. Muitas pessoas, muitas mães vivem nessa situação, né? Porque tiveram que deixar o filho em alguma situação para trabalhar, ou casamento que não deu certo e tal. E foram tiradas, né? No caso dessas mães que deixaram os filhos de alguma forma com os pais, elas foram confiscadas de sua maternidade por completo, né? Porque começa aquela briga de justiça e tal. E, e na sua índole, né? Apesar da mulher ter uma índole muito serena, muito forte, a gente chora, a gente respira, a gente fica com ira, mas nós temos em nós, né? Apesar dessas dores, né? Essas mulheres que já viveram isso, nós temos uma amabilidade, sabe, muito grande, é algo que a gente não sabe explicar. Quando a mãe perde um filho nessa circunstância, é uma dor insuportável. Eu acho que quando a mãe perde um filho, ela tem uma certa consciência, né? Eu perdi para Deus. É o que a maioria das mães, quando perdem filhos, falam, né? Mas uma mãe que perde um filho de verdade para uma situação dessa, de justiça, de separação, ela carrega uma dor eterna. E muitas dessas mães, elas são privadas, né? De ter o filho perto. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte, porque ela começa ali a administrar a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, expressa os seus medos de uma forma muito corajosa. Muito corajosa. Porque muitas vezes você não tem o que fazer, né? Não tem. Principalmente quando a justiça é ativada. E é a partir dessa dor que essas mães começam a ser mães espirituais de seus próprios filhos, né? Ela começa a interceder diante de Deus, diante do trono da graça, pelos seus próprios filhos. É uma dor imensurável, sabe? Você saber que tem um filho e não poder chegar perto, né? E já que no mundo físico, na verdade, elas não podem e nem conseguem atuar na prática como mãe, né? Porque ela já tem um título, sua mãe, né? Vem te buscar hoje, sua mãe, sua mãe. Então, a mãe, aquela mãe já não tem mais lugar específico na vida daquela criança. E aí elas começam a se lançar, como eu já ouvi, já aconteceu próximo a mim, elas começam a se lançar no mundo espiritual e pedem a Deus todos os dias, incansavelmente, a proteção desses filhos, onde os olhos delas não podem estar, mas os olhos do Senhor, sim. E aí essas mães começam a viver uma outra fase, uma outra história, uma outra maternidade que até então ela desconhecia. E ela começa a clamar por Deus para que ele seja mãe e pai dessa criança enquanto ela não pode estar 24 horas presente. Amiga, e o conforto que Deus nos dá na Bíblia é que esses filhos, às vezes, são mais cuidados por Deus.
É do verdade. que outras pessoas, porque Deus cuida dos órfãos, não é? Poderosamente, das viúvas, dessas pessoas que não têm. E antes dessa música mesmo, eu estava ouvindo outra, que é baseada no Salmo 27, e que ele diz que mesmo que os pais não estejam presentes, mas Deus sempre está ali presente com eles, fazendo a história deles. E por trás disso tem a mãe que está ali intercedendo por eles, a mãe que está ali em pensamento, mesmo em pensamento, mas está ali lutando espiritualmente por eles. Às vezes luta muito mais do que se estivesse fisicamente perto, Exatamente, não é? exatamente. Ela começa, é nesse momento, na dor, né? A dor dela se transforma no oásis espiritual. Porque ela tem certeza de quem Deus é, em algum momento, em algum ponto, Deus vai trazer à tona toda a verdade. Deus vai cuidar daquela criança onde ela esteja. E essa mãe, ela começa a entender tudo isso, ela começa a se dispor, né? Ela começa a ajudar outras mães, outros filhos, ela começa a acolher outras pessoas, ela começa a entender, ela se torna de verdade uma mulher sábia. A dor que ela carrega é tão grande, tão avassaladora, que ela começa a depositar isso na maternidade espiritual. E é difícil falar isso, sabe? Eu me emociono muito porque eu já vivi história muito parecida. E cuido de pessoas nesse mesmo nível. E eu vejo essas mulheres rasgando a própria alma, com tanta dor, não tendo seus filhos próximos, mas elas são pessoas, são mulheres bondosas. Elas conseguem consolar outras pessoas, outras mulheres que vivem a mesma dor. Elas são benevolentes e são consagradas ao Senhor. Elas consagram a sua história, a sua dor, a sua existência ao próprio Deus. Isso é lindo, é lindo. Então ela deixa ele tirado ao papel de mãe biológica, né? Como eu falei, por N situações. E aí ela ganha um presente de Deus. Eu digo que é um presente, porque ela começa a ser uma mãe muito mais além, né? Ela começa a interceder por aquele filho que ela perdeu, né? E Deus traz a essa mãe outros filhos, e ali ela começa a gerar, ela começa a trabalhar a maternidade que foi tirada espiritual. Isso é incrível, Deus é maravilhoso, é trabalhando na dor, né? Eu sempre costumo dizer que por trás de toda a dor há sempre um oásis, e é verdade. A gente precisa entender isso. Me fez lembrar a mãe de Salomão, né? O quanto doeu para ela ter que deixar o filho lá, mesmo ela deixando o filho para o Senhor. Mas imagine como foi complicado, como foi difícil aquela situação. E quando ela voltou, Deus restituiu a vida dela e tornou, porque ela foi intercessora, tornou Salomão o que ele foi. Não é isso? Samuel, profeta Samuel, você fala? Ah, o Samuel, O Samuel. Eu me profeta atrapalho. Samuel. Isso. É porque a Samuel. gente confunde às vezes, né? É, Samuel. Ainda bem que você me É o corrigiu. profeta Samuel. Porque, assim, uma das coisas que eu mais notei foi que Samuel, ele foi até o fim e a gente não soube, assim, de tantas quedas de Samuel. Não é isso, Sheila? A Exato, gente não soube. exato, Por exato. trás disso tinha uma intercessora. Ela na dor, ela já gerava esse filho. Esse filho já era gerado no mundo espiritual, já era, né? Como eu falo, o tempo de Deus é atemporal, não é o nosso tempo. Nós temos que entender isso. Às vezes o que acontece para fulana não acontece para mim. Deus tem um propósito para cada uma. Cada mulher que aqui está me ouvindo, me vendo, Deus tem um propósito de um tempo específico para cada uma de nós. E nós precisamos, né, entender isso. E a mãe do profeta Samuel, ela é um exemplo assim para nós, né? Ela já tinha gerado aquele filho no mundo espiritual. Ela clamava o Senhor, né?
E, e ela é apontada várias vezes, ainda mais, né? Naquela época, a mulher só era benquista se tivesse, né, filhos para dar herdeiros. E no caso dela, ela se destacou justamente, né? Porque ela se rasgava diante do Senhor. Ela dizia quem era ela nunca se fez de coitada, né? Você vê as grandes mulheres da Bíblia, você não vai ver uma se maldizendo, se vitimando. Elas carregam uma dor, ou dores, mas confiam sempre no Senhor. Elas têm certeza, no fundo, de que Deus iria, né, atender as petições delas. E no caso da mãe do profeta Samuel foi justamente isso. Ele já tinha sido gerado no mundo espiritual e naquele único momento onde ela vai à casa do Senhor, né, mais uma vez, e pedir e clamar, e ali Deus, no tempo dele, fala agora sim. E você vê todo o processo, né, do profeta, como você falou, ele não deixa nada duvidoso, né? Ele não deixa uma lacuna no chamado dele. Ele foi entregue realmente ao Senhor. Isso. Impressionante, porque os outros a gente sempre vê. Claro que ele teve alguma queda, né? Mas não foi mencionado na palavra nada disso. Ele foi até o final ali, Eu, consagrado eu, não, realmente. eu não digo queda, mas eu digo imperfeição, porque ele é ser humano, foi ser humano, né? Então ele deveria ter tido, assim, a Bíblia, se ela fosse relatar tudo o que aconteceu, a gente não ia conseguir ler nunca. Deus deixou as histórias principais para que pudéssemos refletir e entender as entrelinhas, né? Nós somos seres racionais, né? A Bíblia, ela não é um conto de fadas. Existe na Bíblia a palavra de Deus, mas também existe antropologia, geologia, história, fatos, povos, pessoas, culturas, raças. Então, a gente tem que entender mais ou menos isso. Ela foi escrita para um tempo, um povo ou povos. Hoje, a gente tem que ler a palavra de Deus imaginando exatamente isso que você acabou de falar. Ele deve ter tido alguma falha como ser humano, sim, né? Mas nada tão grandioso que o Senhor não foi capaz de perdoá-lo. Tanto é que nós vemos o próprio Davi, né, praticar contra os mandamentos, né? Se você comparar a história de Davi e a história de Saul, os pecados, Davi era para ser exterminado, né? Porque ele infringiu os mandamentos, a lei, né, a Torá. Mas não, Deus conhecia o coração dele. Tanto é que ele foi chamado, né, o homem segundo o meu coração. E já Saul que fez uma coisa, se a gente fosse comparar, colocar na balança uma coisa tão pequena, mas se virou contra o próprio Deus, né? Muitas coisas que está acontecendo hoje, né? As pessoas acham que tem uma hierarquia e começam a abusar do outro por causa de poder. Foi justamente, né? Ele estava cheio da glória do seu povo e desobedeceu a Deus, né? Então, o pecado dele, mesmo aos nossos olhos sendo pequeno, foi o ponto final crucial para ele se distanciar do Senhor, porque depois ele não se arrepende como Davi. Ele continua cheio de ego, cheio de vontade, né? Como você fala, o profeta Samuel, voltando ao profeta, ele poderia sim, claro, era um ser humano. Ele não era Deus, era só profeta. Nós temos que entender, Deus tem chamado para cada um, particular ou igual, mas cada um vai agir de acordo com o seu ambiente, com a sua realidade, com a sua cultura, com a sua fala. Mas nós temos que saber também, mesmo com esses dons, com essa permissão, nós somos seres humanos, nós somos falhas, propensos a falhas, né? A gente falha o tempo todo. Até o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não desejo eu pratico. Então é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente deseja sempre o bem e na oscilação do dia a dia, na correria, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. E quando já vê, já falou, né? Bobagem, já fez bobagem. Mas aí você, como filha do Eterno, filha da glória, né? Mãe da glória, você
respira, você entra dentro de você, você internaliza quem você é, diz, Senhor, perdoe-me. Eu não sou nada sem ti, eu preciso realmente viver os teus anseios, as tuas vontades, refletir em mim a tua glória. Perdoe-me. E é assim que a gente tem que viver a nossa maternidade, sabe? O nosso espaço, né? Como mulher, a gente tem que trazer sempre a realidade da palavra de Deus para a nossa vida. Não dá, assim, não dá para separar uma coisa do outro. Ah, durante a semana eu sou fulana de tal, empresária. A partir da sexta, dependendo da igreja que você vai ou da religião que você professa, desculpa, a confissão de fé que você professa, aí você da sexta, no pôr do sol, eu sou a filha do Eterno. Não, não. Você foi chamada à imagem e semelhança dele. Você tem que ter todas as características do seu Criador. Onde você for, você tem que ser a luz do mundo, né? E a mulher, eu acredito nisso. Ela tem uma força muito, não desmerecendo o homem, né? Porque foi o primeiro a ser criado. Mas o Senhor nos chamou como auxiliadora, né? Braço forte, não é para estar na frente nem atrás. É para estar ao lado, né? E você vê Jesus o tempo todo fazendo a mesma coisa. Ele desce do céu, se torna homem, ele sabe quem ele é. As pessoas, a maioria, né, o aceita como o único suficiente Salvador, o Messias tão esperado. E você vê Jesus o tempo todo, lado a lado, ele senta com as pessoas, ele dialoga, ele traz, ele ouve, ele deixa as pessoas refletirem sobre si, sabe? E nós temos que viver a mesma coisa, né? Claro, não estou dizendo aqui, não sou a favor de algumas teses feministas, não sou, mas assim, mulher tem sim que estudar. Para isso, Deus nos deu sabedoria. Tem mulheres incríveis, fantásticas, que eu admiro, né? E são assim um combustível para minha história. Mas essas mulheres, elas não podem me salvar. Quem me salva é Jesus, entende? Eu tenho essa mulher como semelhante, eu posso me espelhar em alguém, mas o meu reflexo é o meu Jesus. É Ele que pode me salvar, que pode redimir a minha história. Não fulana de tal, cicrana de tal, entende? Essas mulheres têm um papel, sim, na sociedade, na maternidade, na carreira, enfim, seja lá onde elas estejam incluídas. Mas elas não podem ser, elas não devem ser o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é a cruz. Foi lá que tudo se transformou novo. Foi através da salvação que ele nos deu redenção. Amém. Eu acho que tem aqui uma pergunta, deixa eu olhar. Sou a Carla, irmã de Karina, amando a live. Amiga Sheila. Ah, Carla, Shalom. A Carla mora nos Estados Unidos. I love you, Carla. Ai, que Deixa eu ver se tem linda. mais alguma coisa. Ô, Sheila, eu não sei, mas algumas pessoas podem ter ficado com. Não sei se algumas pessoas aí ficaram com dúvidas sobre o que é mãe espiritual. Porque nós sabemos, né, o que é, mas tem outras pessoas que eu fiquei querendo que você explique melhor isso aí. Então, mãe espiritual, na verdade, é aquela mãe que se dispõe a orar pelos seus filhos, biológicos ou não. São mulheres que acolhem essas pessoas, que intercedem, que lutam no mundo espiritual, e também no mundo físico, né? Porque ser mãe espiritual não é só orar e acabou, né? Você tem o processo espiritual, né? E em seguidamente o físico. Você acolhe, você aconselha, você também orienta. Então, a nossa responsabilidade é de contribuir, né, no reino para a edificação da Igreja de Cristo. Então, o nosso papel como mães espirituais é justamente esse, né? Interceder pelos nossos filhos, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sabe? E buscar que essas pessoas, né, possam entender de fato quem elas são, né?
e levá-las sempre a Deus, sempre, sempre, né? A nossa missão principal é justamente essa, levar essas pessoas a Deus, né? É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma. É o Senhor que nos dá todos os dias oportunidades. Ai, a Cíntia tá escrevendo aqui alguma coisa, Érica. Vou dar uma olhada. Cíntia colocou assim: Érica e Sheila, vocês estão sensacionais. Parabéns, mulheres maravilhosas. Ah, uma É de coisa aqui. Deus, né, Sheila? Cíntia, minha filha, Deus, um beijo. beijo pra vocês. I love you too. Ai, Carlinha, Deus te abençoe. Eu lembrei, assim, também dos filhos, esses filhos que, como aconteceu com Samuel e com Moisés, Moisés também foi outro, né, que poderia ter guardado Sim, uma mágoa da mãe, assim. Então, acho que é libertador para esses filhos também saberem que essa mãe é uma mãe espiritual, né? Saber que Moisés chegou até onde chegou, porque a mãe, nos anos que a mãe esteve com ele, a mãe instruiu, né? E aí ele soube perdoar, ele soube ver qual é realmente o motivo que aconteceu. Então, a gente fala também para esses filhos, né, com relação a isso, a liberarem ser perdão. mãe espiritual, na verdade, é ser mãe da alma, né? Ela inspira o tempo todo no mundo espiritual. Ela inspira o tempo todo. Ela proclama de verdade as bênçãos de Deus para esse filho, no caso que você fala de Moisés, né? Você acha que a mãe dele não ficava o tempo todo intercedendo por ele? Ele tinha um propósito, sim, né, nas mãos do Senhor, que às vezes a gente acontece coisas nas nossas vidas que a gente fala assim, por que, meu Deus, está tudo tão estranho? Por que isso acontece comigo? Ou essas mães mesmo que tiveram que deixar os seus filhos com os pais, né, por essas situações e tal. Mas aí ela começa a viver um outro nível espiritual, né? Ela tem aquela dor, ela não tem mais aquela pessoa perto, então ela começa a entrar num lugar, no esconderijo secreto. É o esconderijo secreto. Ser mãe espiritual é entrar no esconderijo secreto. Eu fico vibrada quando eu falo disso, sabe? Porque não dá para definir esse lugar, não dá. A gente tenta ao máximo, mas não dá. Você começa a se conectar com o trono da graça e você começa, o Espírito Santo vem através de você com gemidos inexprimíveis e quando você vê aquela dor já não é mais avassaladora. E você começa a entender que vai chegar o tempo onde Deus vai trazer solução, onde o Senhor vai mudar a sua história. E aí você começa a carregar, né, na sua identidade o dom da empatia. Aí quando começa, como eu falei, né, essas mães começam a atuar na sociedade, ajudando outras mães, ajudando outros filhos. Quem nunca conheceu uma mãe que perdeu um filho, né, perdeu mesmo de verdade, ou outra que perdeu para um pai, atuando na sociedade como assistente social e espiritual a sua profissão, né, Érica? Isso. Então, Sheila, eu lembrei agora de um fato que aconteceu comigo como mãe espiritual, né, do meu próprio filho. E eu quero, assim, você é minha convidada, eu quero pedir a permissão para contar essa história, porque a convidada é você, né? Mas eu Claro, lembrei se agora. você estiver restaurada para contar essa história, eu permito. Se não, Essa história, assim, eu acho que a maioria já viveu. Meu sim. filho, ele foi para estudar Crisma, né? Ele foi estudar Crisma. E nesse dia eu estava em outra cidade. Eu estava em Salgado. E eu senti uma coisa muito,
peso enorme, eu senti uma coisa oprimindo, uma coisa difícil, uma saudade. Pronto, foi isso, foi essa palavra. Uma saudade muito grande do meu filho nesse dia, nesse momento. E eu, meu Deus, por que eu tô com essa saudade desse jeito do meu filho? E aí eu acabei ligando para ele depois. Eu disse, Eric, aconteceu alguma coisa que eu tô com uma saudade tão grande de você. E nisso eu ficava orando por ele, orando por ele. Ele disse, mãinha, uma pessoa entrou no colégio que eu estava, atirando, e eu corri para uma sala, me escondi numa sala, mas graças a Deus não me aconteceu nada. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, esse é o papel da mãe espiritual, porque a gente não estava ali junto, eu não sabia, e eu senti. Eu senti tão forte aquela saudade, aquela falta, aquela coisa do meu filho. E eu orando, e nesse mesmo momento, eu perguntei a ele qual foi a hora, ele disse a hora. Esse mesmo momento eu estava lá em outra cidade, intercedendo para o meu filho espiritualmente. Então, como isso é lindo, não é? Essa parte nossa de ser mãe espiritual. É o que eu falei. Essa coisa de ser mãe espiritual, na verdade, nós carregamos o DNA do próprio Deus. Entende? Esse fato que você contou de você interceder pelo seu filho foi o próprio Deus em você, né? Te inquietando para orar pelo seu filho. Não tem como desassociar a mãe desse DNA, não tem, não tem. Deus está o tempo todo em nós. Ele tudo apenas é e nós somos por causa dele. Entende? Se você não tivesse essa certeza, essa inclinação ao Senhor, como eu disse, existem mães e mães, né? Mães que nasceram para ser mãe, que desejam isso, que já sonhavam muito antes, e outras apenas que têm os filhos e terceirizam a maternidade, né? Mas a maioria de nós carrega isso, né? É algo inexplicável, né? Você do nada, vamos dizer assim, do nada entre aspas, né? Porque eu não acredito nem do nada, nem por acaso, não acredito. Eu acredito muito que nós estamos o tempo todo conectada com Deus. E aí, esse DNA espiritual ativa em você, Érica, ore pelo seu filho. Isso é esplêndido, isso é soberano, não tem explicação. Eu, quando ouço histórias assim, eu já vivi situações assim, eu digo que nós somos privilegiadas. Isso é uma honra do Senhor, sabe? Assim, uma honra você ter esse privilégio de ter esse relacionamento, essa intimidade. Isso é magnífico. É A Ana está maravilhoso. dizendo aqui, toda mãe é profeta, toda mãe recebe de Deus revelação para cuidar e livrar dos seus filhos. É verdade, é verdade. Amém. Glória a Deus, Além viu? de profeta, ela é uma mentora, né? Porque nós conseguimos enxergar além, né? A mãe também, ela é uma mentora de verdade. Ela começa a induzir, a produzir nos filhos, né? Uma visão além, né? O que eles podem fazer, não só no nosso meio, no caso, no nosso meio, né, cristão, mas eles começam a ver além. Então, a mãe mentora, ela começa a potencializar essa criança, né? Ela vê o potencial proferido, ela começa a proferir, como a Ana falou, profetizar, né, para essa criança algo de Deus. Então, ela começa a orientar e, e além de tudo, nós temos várias qualidades, né? A maternidade, na verdade, traz várias qualidades, como a empatia, a mentoria, a espiritualidade, o DNA do próprio Deus em nós, né? Então, você junta esse pacote celestial e você é agraciada na sua alma. Isso é perfeito. Isso não é sobre nós, é sobre Ele. Sabe? Eu me sinto como mãe uma privilegiada de ter todas essas sensações, sabe? E ter o tempo todo o próprio Deus sendo o gestor das minhas emoções. Entende? Isso é perfeito. É mesmo, Sheila, com certeza. Minha irmã está aqui falando, é uma pessoa que é uma mãe maravilhosa. Aqui ela está dizendo, a maternidade nos aproxima de Deus. Ela mudou muito com a maternidade, assim, aproximou mais realmente de Deus. Deus não pode estar em todos os lugares.
E por isso fez as mães. É verdade, foi o que eu falei, acabei de falar, né? Deus, ele colocou em cada mulher o seu DNA, né? Então, no momento certo, ele ativa e lá estamos nós, né? Sendo bendita para os nossos filhos, né? Cuidadora, orientando, direcionando, sabe? Buscando-se sempre a particularidade, a intimidade com o próprio Deus, preencher lacunas diárias ao decorrer da vida e sempre estar alerta em tudo, né? Em tudo. Então, acredito que ser mãe, não falo mãe só biológica, mas mãe espiritual, é carregar a confiança, né? A sabedoria de Deus em nós. É esplêndido isso. Glória a Deus, Sheila. Você tem mais algumas considerações, algumas coisas para comentar? Essa Então, live está maravilhosa. precisamos de verdade, você, mãe, filha, mulher, estar sempre sensível, né? E entender que a felicidade e a dor, ela sempre vai andar junta, não tem como. Sempre vai ter o lado É oposto. verdade. Ninguém nunca é feliz 100%, ninguém é triste 100%. Sempre existirá um dia após o outro, né? E a palavra sempre fala sobre isso, né? Que nenhum o choro dura a noite inteira, né? Mas a alegria vem pela manhã. E, e nós precisamos receber toda essa oscilação, né? Toda essa dicotomia, toda essa ambiguidade da vida em si, do processo da vida, receber isso nos braços físicos, sim, né? Como você fala, às vezes a gente fica cansada, não sabe o que fazer, como introduzir isso na nossa família. E nesse momento, a gente lançar, né, dos braços físicos para os braços da alma, né? E, e ao mesmo tempo lançar essas pessoas que o Senhor, né, no decorrer do tempo, vem trazendo à nossa vida. E entender que Deus, ele é soberano. Ele sempre é, ele vai estar sempre ao nosso lado, independente das coisas e das situações ou da dimensão da sua dor, né? Mesmo que você esteja mutilada pelas mazelas da vida, mas o Senhor, ele ainda é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor. Ele vai sempre te abençoar, ele vai estar sempre ao seu lado, ele vai trazer sempre uma resposta às suas perguntas. E, e a gente precisa entender, né, que quando o Senhor se manifesta dessa forma, Ele está trazendo em nós o seu amor maternal. Um amor diferenciado que acaricia, que acolhe, que compadece, que acompanha cada sofrimento, cada dor, cada lágrima. E ao mesmo tempo, Ele reconforta com o seu olhar de compreensão, de apoio, de empatia. E tudo isso nós podemos encontrar nos milagres da cruz e no seu personagem principal, que é Jesus. Então, assim, eu tenho. A única coisa que eu tenho para dizer é que você se assuma como mulher do jeito que você é, que você busque todos os dias, né, sincronizar a sua vida com a vida do próprio Deus, né, através do seu filho Jesus. Ele tem uma representatividade aqui na terra, que é Cristo, né? E é nele que podemos nos fortalecer todos os dias. E esse sacrifício, né, que foi oferecido a nós, ele tem um nome, é a esperança. Amém. É isso E mesmo. outra coisa que eu queria acrescentar, apesar de qualquer pranto que você tenha, né, como mulher, saiba que você está sacramentada no clamor do céu, pelo advento do reino de amor e de justiça.
a justiça de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. É muito forte essa questão da gente entender que a gente sempre vai passar pela alegria, pela dor, pela alegria e pela dor. Que a gente tem essa resistência, né, com relação à dor. Então, que a gente sempre tenha os olhos na cruz mesmo, que a gente sempre tenha os olhos no Senhor, porque é a nossa esperança. Né, Sheila? É verdade. Uma bênção. Deixa eu ver aqui, só que Jô comentou. Eu não sabia o que era ser mãe, o que era mãe espiritual. Tá vendo? Ela não sabia o que era mãe espiritual. Foi bom explicar, né? Agora, agora sou, porque quando meus filhos estão passando por algum problema, eu sinto saudades deles, sente aquela, né, aquela conexão divina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, assim, Sheila, eu quero te agradecer imensamente por ter Amém. trazido, né, toda a sua experiência, toda a sua, o seu tempo, ter dado o seu tempo aqui pra gente. Então, Amém. assim, vem enriquecer muito nós como mulheres, como mães, que precisamos, sim, nesse momento em especial, né? Nesse momento que muitas mães estão tão desorientadas, né? Estão, assim, precisando de um consolo, de uma esperança, porque estão em casa o tempo todo, como a gente comentou no início. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a você por ter trazido as palavras do céu para a gente, né? Eu que agradeço, foi uma honra, né? O seu ministério, apesar de você não gostar, mas isso é um ministério e é desafiador e ao mesmo tempo muito rico. É trazer a realidade da família, da mulher como papel principal, né? Que ela acaba sendo auxiliadora, na verdade ela é. Isso é esplêndido, é perfeito. E eu me identifiquei assim de cara com a sua história, com o seu projeto, com aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Você realmente tem sido orientada pelo Eterno, né? O Senhor tem realmente visto graça em você. Essa é a verdade. Aleluia, glória a Através Deus. da sua vida, muitas vidas, por mais que você não consiga ver a olho nu, mas muitas vidas vão ser restauradas e já são, né? Porque aquela outra live, você não tem ideia o quanto de testemunho de pessoas que começaram a praticar isso dentro das suas casas. Isso é de Deus, né? Eu não tenho poder, nem você, Érica. Esse poder está nas mãos do Senhor, né? Nós nos lançamos e foi feita a vontade do Senhor, né? O vento sopra como ele quer e vai para onde ele quer. É o Senhor que faz isso. Então, assim, eu me senti honrada, me identifiquei muito com a sua história, com o seu projeto. Muitas vezes eu falava assim para Ana, ai, Ana, eu acho que a gente, eu e ela, né? A gente tá nadando contra a maré, porque é tão difícil, né? São coisas simples que você não encontra mais, né? Sentar à mesa, falar de família, falar dos filhos, orientar. É mais fácil você comprar um brinquedo e encher essa criança de brinquedo do que educar. Falar dos princípios, né? Não só da fé, mas princípio, formar esse caráter, essa identidade. E isso hoje é bem conflitante, né? A humanidade está sendo o tempo todo terceirizada. Infelizmente é assim. E a culpa disso, né, começa, na verdade, na maternidade, porque o pai, na verdade, tem um papel importante, sim, mas a mãe, ela foi chamada para ser orientadora, mãe espiritual, ela foi chamada para ser mentora, na verdade, ela foi chamada para ser tudo em um tempo só. Sheila, assim, a gente conversou também um pouco sobre essa questão, que é um tabu, empoderamento feminino, não é? Que Hum. tem levado muitas mães a não entenderem o certo, o que é esse empoderamento, e aí elas meio, como você disse, terceiriza, meio que abandona para correr atrás abandona entre aspas, né? Terceiriza para correr atrás de
estudos, muitas coisas. Como você disse, que não, a gente não condena, é ótimo buscar, sim, conhecimento, mas tendo foco nos filhos mesmo, tendo foco na educação, na família, que é o nosso primeiro ministério. Esse empoderamento feminino, na verdade, ele é um engodo da forma que é colocado hoje na sociedade. Inclusive, eu até escrevi algo sobre isso, né, no livro que eu te falei. Eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro e eu falo algo muito parecido sobre isso, né? Eu não vou dar spoiler nenhum do livro, mas é mais ou Até eu menos, estou curiosa para ler. é mais ou menos isso. Isso é um engodo. Isso é um engodo para gente, para qualquer mulher. Uma mulher que realmente sabe a sua essência, sabe? Essa classificação de empoderamento feminino que se coloca aí no mundo é um engodo, não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa resistência, né? A tal da resistência que elas falam. Não tem. Nós somos seres únicos, nós temos sim força, nós temos capacidade, nós podemos sim fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso foi dado a nós. Nenhum homem faz o que uma mulher faz. Quantas mulheres estão no telefone, está cozinhando, está cuidando de menino? Homem não consegue. Meu esposo, quando ele está no telefone, eu vou falar alguma coisa, ele já se desconcentra, entende? Eu acho que qualquer homem, a maioria dos É homens são assim, eles exatamente assim. têm uma caixa só, né? É aquela caixa. Agora eu estou no telefone, eu estou na caixa do telefone. Ah, eu estou na caixa de conversar sobre o assunto. Eles não conseguem, eles não têm essa amplitude, né? Essa diversidade. E nós precisamos entender isso e manifestar isso todos os dias. Eu não preciso de movimento nenhum para me representar. Eu já sou, eu tenho meu espaço na sociedade. Então eu tenho que correr atrás e mostrar que eu sou aquela pessoa, eu posso estudar, eu posso ter uma profissão, eu posso ser bem-sucedida. Eu não preciso de ninguém para me representar porque eu sou a própria representante de mim mesma. Uma mulher que corre atrás desse tipo de coisa, ela não se conhece, ela vai ser o tempo todo manipulada por essas filosofias que só vão destruir não só a identidade dela como mulher, mas também o psicológico, porque ela vai estar sempre oscilando, buscando, ela nunca vai estar feliz, nunca. Exatamente, amiga. Eu quero também aqui dizer que todas que quiserem acharem esse conteúdo importante para alguém, se quiserem mandar para alguém, pode compartilhar, pode mandar, né, esse conteúdo, porque eu acho que muitas mulheres precisam ouvir isso, né? Precisam ter essa esperança. E eu quero falar também que a próxima live vai ser com minha amiga Ana também. Vamos falar também sobre mãe. Então, já gerem expectativa também, que certamente vai ser bênção, como está sendo essa. Viu? E mais uma vez te agradecer aqui, Eu Maria que Eduarda. agradeço. Duda, Tchau. shalom, Duda. Tchau. Tá vendo? Um beijo, viu? Deus abençoe a todas. Muito obrigada a todas que participaram, viu? Amém, amém. E um Você não quer orar, beijinho. não, Érica? Sim, vamos orar. Vamos orar sim, Sheila. Não, eu posso ficar com você. Pode ficar aqui. Nós Vamos temos que orar, finalizar a agora hora. consagrar, Orar. né, honrar o nosso Deus por esse momento, né, da maternidade de Deus em nós. Então, nada melhor do que honrar o nosso Deus, né, e fazer as nossas preces, as nossas petições. Eu vou orar Com primeiro e certeza. depois você nos abençoa. Você fecha, né, com as palavras de bênção. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em tudo vemos a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia. De fato, Senhor, tu és Deus sobre todas as coisas e por meio da criação da mulher. Quiseste mostrar
entre nós a tua face maternal. Por isso, te bendizemos, ó Deus. Perfeita és a tua criação. Nos criastes filhas, mulheres, mães, para que a sua presença sagrada se manifestasse em nosso ser. Assim, te louvamos em sua plenitude, pelos seus conceitos e seus valores celestiais concedidos a nós. Te agradecemos pela imaculada graça da maternidade, onde podemos receber o mais puro e inocente dom de internalizar o seu amor em nós. Sim, Senhor. Repousa diariamente entre nós, porque sua entrega foi para nós a nossa salvação e, acima de tudo, redenção. Eu te entrego, Senhor, a cada mãe, a cada mulher, a cada filha, a cada pessoa que aqui esteve, em suas poderosas mãos, e multiplicai os seus dias em nosso meio. Ó Deus, sede conosco, porque a tua bênção é sobre nós, e nos cubra, Senhor, de luz. Nos cubra a cada rosto, cada sorriso, cada anseio, cada lágrima, e que cada uma de nós possa estar na sua presença, e que cada prece aqui lançada, Senhor, possa ser recebida no seu trono, confiada e dedicada a ti. Que seja inundada a cada pessoa com a tua glória, com a tua paz e com teu amor. Que a tua shalom, que transcende do céu, venha sobre as nossas vidas. Assim te clamamos, Senhor, pela divina graça, pelo teu amor. Sede conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Deus celeste, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por o Senhor disponibilizar as palavras na boca de Sheila, Senhor Deus. Que o Senhor, meu Deus, falou profundamente através dela aos nossos corações. E que isso se estenda àquelas mães, Senhor, feridas, machucadas, magoadas. Senhor Deus, que essas mães, meu Pai, nesse momento, recebam do Senhor o refrigério, o bálsamo do Senhor, meu Deus. E que elas, meu Pai, sintam a tua presença, a tua direção. Que elas sejam gratas em todo tempo por seus filhos. E os seus filhos por elas, pelas mães que têm, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse tempo. Que o Senhor cada vez mais venha abençoando Sheila, guardando, livrando do mal, Senhor, em nome de Jesus. Livra a casa dela, Senhor, esposos, filhos, meu Pai. Que mal algum chegue até ela, Senhor, porque o Senhor colocou anjos de prontidão para guardar a vida dela. No poderoso nome de Jesus. Amém. E amém. Mãe, pode cantar a música? Eu Glória te damos. recebo, profetiza, Érica. Amém. Mãe, pode Amém, cantar a amiga. música? Deus te Olha, abençoe. um beijo. Qual música você quer Shalom para cantar? vocês. Ela quer cantar uma Todas as música. queridas que aqui estão. Deus abençoe a cada uma. Qual é a música que Duda. você quer? A presença do Senhor é nossa força. A Ah, presença do Senhor é nossa força. A presença do Senhor é nossa força. A presença do Senhor é nossa força. essa música ela escreveu, ela tem outro trechozinho, mas a gente esqueceu agora. Ela que escreveu e ela lembrou agora dessa música. Amém. Baruch Hashem Adonai, querida. Deus seja louvado pela sua vida. Que você continue escrevendo. Louvado. Ela disse, olha, tá Ela vendo? tá falando inglês? Ela disse Não, eu não. falei em hebraico, eu falei Baruch Hashem Adonai, quer dizer Deus seja louvado sobre a sua vida, sobre você, que você continue sendo
uma filha maravilhosa, obediente. Que Deus te abençoe, querida. Amém, amém. Um beijo a Shalom, todas. meninas. Shalom, Cíntia, Karina, Uau! Gardênia, Ana. Amo vocês. Maria, que Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo, pela intercessão. Essas são as minhas intercessoras, viu, Érica? E a gente sentiu a presença do Senhor aqui, não foi? Intercessora dos Poderosamente. Estados Unidos, de Portugal, de Israel, da Alemanha. Deus espalhou Menina, foi mulheres. uma bênção, foi um mover do Senhor E do Brasil impressionante. também, né? Temos vocês aí do Brasil também. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigada, viu? Gratidão. Um beijão a Amém. todas.